Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. O tempo é o recurso mais escasso e o mais valioso que existe. Ao contrário do que a gente ouvia com frequência, hoje sabe-se que tempo é mais do que dinheiro. Afinal, não tem dinheiro no mundo que possa comprar que seja um minuto de volta. Daí porque aprender a administrar o tempo é uma das ações mais importantes que qualquer pessoa pode fazer. Para ajudar todos nós nessa difícil, mas imprescindível tarefa, está com a gente a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Mato Grosso, Marluce Desorzi. Marluce, obrigada por você ter vindo aqui com a gente. Obrigada, Aline. E como resolver essa questão da falta de tempo, que parece ser uma questão de todo mundo, Marluce? Bem, Aline, a gente fica falando a falta de tempo. Na verdade, não existe isso, né? O tempo está aí, né? O que a gente tem percebido, o movimento que a gente percebe entre os profissionais, né, no nosso dia a dia, até a própria dona de casa, é não saber administrar as atividades do tempo. Né? Isso aí a gente tem inúmeras situações, né? Como o próprio comportamento, a falta de disciplina, não saber dar prioridade, como também não saber lidar com a agenda, sua agenda pessoal, né? A agenda do trabalho, não saber lidar, manusear mesmo uma agenda física ou eletrônica. Né? Então isso que acontece, acaba tendo um acúmulo, né? Você passa a não dar prioridade para as suas atividades, você tem compromissos que são afetados por isso, chega atrasado ou uma outra pessoa chega atrasado e a pressão do dia a dia, pelo resultado que você precisa dar, né? Essa corrida contra o tempo acaba te gerando aí possivelmente um estresse. Mas você falou em agenda, mas todo mundo, a indicação para solucionar ou tentar minimizar as dificuldades de administrar o tempo, estão na agenda para todo mundo. Você falou da dona de casa, mas o trabalhador, o empregador, o estudante que está nos assistindo. Então, a sua avaliação é que, tendo uma agenda, é possível melhorar isso? A agenda é só o resultado, né, onde você vai registrar, se for esse o seu perfil de gostar de se organizar e registrar. Mas eu acho que o grande ponto aí é você saber lidar com as prioridades. Né? O que é muito urgente e importante, né? O que não é urgente, mas é importante, né? O que é nada urgente e nada importante. Eu acho que tudo bem que é uma regra que parece ser difícil a ser seguida, né? Mas isso, quando a gente tem isso de forma mental e a gente vai se disciplinando para isso, a gente acaba conseguindo administrar isso de uma forma muito tranquila. Então, o que eu sugiro nesse caso é você saber exatamente o que precisa ser feito, quanto tempo você vai levar para fazer isso, até para se chegar e ter, né, os imprevistos do dia a dia, você consiga lidar com isso com tranquilidade. O que não pode acontecer é você gerenciar somente os imprevistos ou ficar alheio ao tempo, né? Não sabe o que vai fazer, a que tempo vai fazer, a que horas precisa entregar, né? Então você também ser um pouco disciplinado nesse caso, se é que a gente pode trabalhar com essa medida, né, de ser um pouco, tem que ser disciplinado para você saber lidar com as suas atividades e o que está em volta, que muitas vezes são os imprevistos. Você falou em pessoas que só administram imprevistos. Como é que é isso? Eu não consegui visualizar. Quem é que só administra imprevistos? O perfil? Pessoas desorganizadas, né, que não conseguem se planejar um dia antes o que vai fazer no dia seguinte. Né, que não sabe lidar com uma situação vamos imaginar uma pessoa que lida com atendimento a cliente, sabe que recebeu uma reclamação de um cliente e precisa dar a tratativa, né? Se ele não tratar isso, vai virar uma bola de neve, ou seja, quando ele se deparar com a situação, já está tão crítico, o que ele vai administrar se não são os imprevistos, né? Uma reclamação maior ou uma situação igual, que ele não sabe como resolver porque ele não deu a tratativa devida, né? As reclamações dos colegas, até mesmo da chefia, por que não da diretoria, né? Da empresa. Então, tudo que não for resolvido acaba virando essa bola de neve e você acaba lidando com esses imprevistos. Como fazer esse planejamento? Como estabelecer essas prioridades?
Olha, se a gente estivesse falando de gestão, planejamento, né, o gerenciamento do planejamento estratégico de uma empresa, a gente sempre inicia olhando para o cenário, né, analisando o cenário tanto externo quanto interno das organizações, e você estabelece uma meta, essa meta de crescimento, a meta de sobrevivência, né, e aí até desdobrar em planos de ação. E isso vale para as pessoas também? Vale para as pessoas, né? Até um tempo atrás eu ministrei um curso sobre plano de ação. E as pessoas, poxa, mas isso vai me ajudar inclusive a planejar minha vida pessoal. Ah, eu quero emagrecer, então o que eu preciso fazer para emagrecer? Ah, eu quero passar as férias, né, no Nordeste, o que eu preciso fazer? Tudo que precisa ser feito tem que ser colocado num plano de ação. Agora, a dificuldade está em se escrever, né, colocar no papel. Mais do que colocar no papel, é tirar do papel e transformar isso em prática, né, Marluz? Isso, por isso eu te falei dessa grande dificuldade das pessoas lidarem com essa disciplina de fazer acontecer e não ficar lidando com os imprevistos. Porque ela pensa em tirar férias e vai para o Nordeste no final do ano. O que ela precisa ser feito? Se ela vai viajar de carro, tem N coisas a se fazer, né? Se ela vai de avião, ela precisa se antecipar, comprar passagem, de repente pagar isso em mais vezes, hotel. São várias ações que precisam ser planejadas, né, para ela não ficar à mercê do tempo, de não ter tempo para isso. Marluz, e quanto às novas tecnologias? A gente sempre imaginou, tinha essa conversa, tinha esse sonho, né? De quanto mais tecnologia, mais tempo disponível a gente teria para cuidar das nossas coisas. E parece que não foi isso que a gente percebeu, né? Isso é verdade. Mas se eu não sei utilizar a tecnologia ao meu favor, possivelmente eu tenha criado um problema a mais, né? Isso eu vejo dentro das empresas, até mesmo na minha empresa, que quando a gente realmente não cria, né, essa possibilidade com a ferramenta ao nosso favor, a gente acaba criando até uma barreira, né? Por exemplo, o Outlook lá, né? Para você lidar com a gestão dos e-mails. Você também pode utilizar essa ferramenta para você trabalhar as agendas. Desde que eu saiba ou tenha alguém na empresa que configure isso para que seja usado de forma compartilhada, né? Às vezes a gente percebe o gestor lá apanhando dos recursos tecnológicos porque realmente não sabe lidar com o procedimento de configurar, né? Então isso também é um impeditivo muitas vezes. Mas quando a gente tem domínio, uma parte do domínio nesses recursos tecnológicos, eu acho que isso é imprescindível. Eu acho que o que não podemos fazer, né, não podemos ficar escravos da situação. Né? Por exemplo, ficar o tempo todo lendo e-mail, ou o tempo todo gerenciando nossa planilha para saber se a gente tem um arquivo. Isso tem que ser um processo natural. Você tem uma ideia? Eu tenho alguns contatos fora aqui de Mato Grosso e é bem legal que a pessoa que trabalha com a leitura do e-mail, ela já estabeleceu, quando você manda o e-mail para ela, automaticamente vem uma resposta que ela só abre os e-mails dela às 8 horas da manhã e depois ao meio-dia e depois às 18 horas. Ou seja, ela criou um mecanismo do recurso tecnológico, né, ser a favor dela, do tempo dela. Então ela não vai ficar todo o tempo lendo e-mail e as pessoas acabam, né, se disciplinando também para que saiba exatamente a que horas que ela vai ler o tempo e sabe exatamente a hora que ela vai ter uma resposta. E ela ainda deixa uma mensagem, se for muito urgente, imprescindível que se fale com ela, que ligue o telefone celular dela, ou seja, também é um outro recurso tecnológico que se ela não puder atender no momento, ela vai ter lá a secretária eletrônica que a pessoa vai poder deixar um recado para ela. Então eu acho isso super inteligente, né? Você falou em celular, era exatamente o próximo passo que eu ia perguntar, porque celular também parece que nos roubou um tempo, né? Você está com ele ligado em todos os lugares, as pessoas te acham em qualquer lugar. Então, assim, foi mais um motivo da gente perder um pouquinho do tempo consigo mesmo. Não só o celular, mas a gente falou em novas tecnologias, mas não tão novo assim, mas o próprio telefone. É verdade. E eu tenho percebido assim, que quando você atende o telefone, eu tenho prestado atenção. As pessoas sempre perguntam, onde você está? Né? Como uma forma realmente de tirar toda e qualquer sua privacidade, né? E tentar gerenciar o seu tempo. E quando você não atende o telefone, poxa, eu não estou conseguindo falar com você.
Mas tudo bem, não tem problema em relação a isso. Quando não existia o celular, você também às vezes não conseguia falar. Por que é tão imprescindível assim? Então eu vejo que as pessoas, elas tendem a colocar a responsabilidade no outro, tá? Por isso que eu te falei essa questão de você gerenciar os imprevistos, né? Então no telefone tudo é para ontem, tudo é para anteontem, como se você tivesse que dar as respostas. Por quê? Falta de planejamento. E quando você tem aquele tempo estabelecido pelo seu plano de forma organizada, você não cumpre, você acaba criando aí razões, né, suficientes para você administrar os imprevistos. Né? Tipo assim, eu planejei que vou me organizar com a minha equipe por 1 hora, né? E você tem uma outra situação de um compromisso mais importante e você não soube colocar isso na balança, você não vai ficar 1 hora com sua equipe. Vai ficar no máximo 15 minutos. E 15 minutos é suficiente para dar todas as respostas e discutir? Né? Talvez não. Acaba gerando um problema para a equipe que tem que administrar os imprevistos do chefe. Né? Isso é totalmente estressante. Marluce, e para as pessoas que têm dificuldade de decidir, inclusive decidir o que é prioridade? E se você é do tipo que deixa para fazer o imposto de renda na última hora, tem dificuldade para tomar decisões ou está sempre cumprindo seus compromissos no último prazo, não sai daí, a gente volta já falando sobre como enfrentar essas dificuldades. Os leilões judiciais integram as ações do Programa de Gestão Estratégica do TRT de Mato Grosso, tornando mais ágil a fase de execução trabalhista. Eles movimentam a economia local, possibilitam ótimas aquisições e garantem a quitação de débito às pessoas que ingressaram com ações trabalhistas. Participe dos leilões e aproveite para realizar bons negócios. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Este é o programa Trabalho em Revista, que hoje fala sobre como administrar o tempo e dar conta dos compromissos profissionais pessoais. Marluce, a gente estava falando sobre aquelas pessoas que têm dificuldade de decidir, aquelas que têm dificuldade de estabelecer o que é prioridade, aquelas que deixam tudo para a última hora. Você já ouviu falar dessas pessoas? Demais da conta. Até convivo com muita gente assim, né? Gestores que, mas eu não consigo fazer acontecer. E aí a gente percebe o seguinte, que pode ter duas situações envolvidas. Não conseguir, porque realmente está atribulado, né? Existe até um desdobramento isso, o fato da empresa não ter prioridade nas suas metas, não conseguir cumprir os prazos, por N situações, que seja desde uma falta de organização do trabalho, até mesmo a própria estrutura da empresa, que não permite, como eu também estava te falando, essa questão comportamental, né? Que aqui eu não vou entrar no mérito, né, de aprofundar nesse sentido, mas a gente tem percebido alguns movimentos das pessoas que têm dificuldade em tomar decisões, né, em fazer acontecer no seu tempo, muitas vezes por uma ansiedade e até mesmo pela própria depressão. Né? A pessoa depressiva, ela tem essa dificuldade de tomar decisão, ela fica muito esperando e sofre com isso, porque não consegue realmente tomar uma decisão. E em que isso resulta, né, uma perda assim qualitativa e quantitativa do seu tempo, da sua atividade. Ela fica à mercê disso e sofre. Tá? E isso pode estar dentro das empresas com absoluta certeza, né? Pelo estresse, pela correria, exigência de tudo para ontem, né? Para anteontem, as pessoas acabam ficando altamente ansiosas, gerando possivelmente uma depressão. Né? A gente está falando de saúde mesmo, né? Que isso implica diretamente na qualidade de vida das pessoas, na saúde que elas estão perdendo por viverem pressão desse tempo. Na verdade, nós não gerenciamos tempos. Nós gerenciamos as atividades pertinentes ao nosso tempo. Marluce, mas além das pessoas com esse perfil depressivo, como você está falando, não há também uma questão de dificuldade de decidir as pessoas que têm uma exigência, um grau de exigência consigo mesmo muito alto? Sim, com certeza. Né? Aquela pessoa que ela não se permite errar. Ela não se perdoa por isso. E ela acaba, né, acumulando muitas responsabilidades. E aí eu tinha te falado essa dificuldade até de delegar, porque ela acha que só ela vai dar conta, né, que se ela delegar isso para outra pessoa, a outra não vai corresponder,
né? Esse nível de exigência, inclusive, pode gerar aí essa doença, né? A própria depressão. Uma pessoa muito exigente, quando ela se depara com uma situação que ela não consegue atender, né? Ela realmente não consegue responder a demanda, né, as exigências desse mercado, ela se frustra. E o que isso acontece? Né? O que isso vira, na verdade? A depressão, a doença. Tá? Então, existe sim essa situação, a gente tem percebido que pessoas adoecem, né, grandes tomadores de decisão têm adoecido, precisa fazer uma cirurgia de apêndice, uma cirurgia de vesícula, porque o nível de estresse é tão alto no sangue, né, que fica doente por isso, porque não sabe delegar, porque não confia no outro e aí acaba acumulando, né, coisas que não suporta, a carga fica pesada demais. Casos também, Marluce, que a gente tem visto com muita frequência, é a necessidade de levar trabalho para casa. Parece que isso está ficando cada vez mais frequente. Como resolver isso? Gerenciando as atividades do tempo, né? Só que o que a gente tem ouvido muito aí, na relação, né, do trabalho, que muitas vezes a exigência da própria empresa, ela te pressiona de uma forma que você acaba levando, né, o trabalho para casa. E volto a te falar, você no dia a dia, na empresa, você fica tão refém dos imprevistos, do apagar o incêndio, que o que precisa ser feito não é feito, é levado para casa. O que você resulta em que tudo isso, né? Um problema familiar, né? Na relação com o esposo, na relação com a esposa, principalmente com os filhos. Então, a minha sugestão aí é que o diálogo é imprescindível, de conversar com o dono da empresa, com o chefe e negociar da melhor forma possível esse trabalho que começa às 8 e termina às 18, com as suas 2 horas de almoço, se for o caso, né? Mas que faça no trabalho. E gerenciar esses imprevistos que acontecem de uma forma que te permita a delegação. Se você não consegue resolver, chame uma outra pessoa para te ajudar a resolver, né? E analisar a causa. Por que a empresa está administrando os imprevistos? Por que está acontecendo esses erros que você tem que resolver tudo para ontem? Então, é analisar a causa do problema, não o efeito. O efeito é levar trabalho para casa. Agora, por que isso acontece? Né? Então, ir a fundo do problema, descobrir as causas. E deixando de levar trabalho para casa, sobra tempo para o lazer. Sim. E lazer também a gente tem que administrar, a gente tem que coordenar. Qual que é a sua avaliação, você que dá curso sobre essa área? Também entra nesse gerenciamento na agenda? Sim, eu já vi alguns executivos e profissionais deixando isso bem claro em sua agenda, né? Ou na agenda eletrônica, ou física, ou até na cabeça, que sábado é imprescindível para o lazer, ou domingo é imprescindível para o lazer, né? Então ele tem aquele tempo para a família. Sistematicamente ele não abre mão disso. Eu acho isso muito importante, eu acho que isso é bacana da pessoa, que ela sabe realmente, né, pontuar isso. E às vezes a gente também, não só aos finais de semana, como ela sabe, às 18 horas, a partir das 18 horas, desconectei, vou para casa, vou ficar com meus filhos, vou dar mais atenção. E eu tenho percebido que o perfil dessas pessoas que fazem isso, elas sabem lidar muito melhor com esses imprevistos. Tá? Ela está muito mais aberta a delegar, ela é muito mais tranquila na tomada de decisão, ela é mais serena no relacionamento do que aquela pessoa que vive no limite do tempo, né? Dos 45 do segundo tempo, que acontece a morte súbita, né? E eu percebo que essas pessoas ela têm muito mais facilidade em lidar com o seu dia a dia. É claro que ela vai lidar uma vez ou outra com uma situação de estresse, mas colocando na balança, ela ganha muito mais ponto pelo fato dela saber lidar com essa vida que ela escolheu, né? Eu até costumo falar muito assim, que às vezes a gente começa a prejudicar a nossa carreira, e quando a gente tenta retomar a nossa carreira, porque a gente faltou com um comportamento, deixou de ser assertivo, talvez a velocidade não seja compatível com a do mercado, né? Porque esse mercado está aí para nos cobrar essa agilidade, a velocidade do tempo, tudo é para ontem. Mas eu ainda insisto que é muito mais comportamental e não saber lidar com as atividades e não saber falar um não, né? E não saber administrar, delegar,
né, centralizador demais, perder medo, o medo de perder o espaço, o poder dentro das empresas, nos faz ficar escravo e refém desse tempo. Mas, Lúcia, é possível aprender a lidar com isso, aprender a você, com os seus contatos, com o pessoal que faz curso, com vocês, vocês percebem que a pessoa consegue efetivamente dar a volta e mudar a forma de vida? Eu acredito que sim. Eu acho que tudo você consegue nessa vida aprender um pouco, né? Apesar que nós já temos um comportamento já decidido, né? Mas a gente muda. Eu acredito na mudança, desde que haja atitude, né? E a vontade de fazer acontecer. Porque eu posso tomar decisão, mas eu não tenho atitude. Então eu tenho que colocar realmente atitude com ação. Né, eu acredito. E até indico um livro interessante para os nossos ouvintes, aí, nossos telespectadores, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Né? São 7 hábitos que, se você realmente trabalhar um por um, aprender, né, internalizar isso, você passa a ter um novo comportamento. Então, o terceiro hábito fala, o primeiro mais importante, é você realmente colocar na ponta do lápis o que realmente é importante e entender que se você trabalhar no quarto quadrante, que não é urgente, não é importante, você fica louco. Você vai ficar refém desse mundão que está aí, que nos exige, né, um tempo que de repente nem existe no tempo. Né? Porque o que a gente administra são as nossas atividades. E se a gente administra atividades que não são prioritárias, né, que é importante para todo mundo, menos para você, você fica escravo da situação. Então é um livro muito interessante que nos faz pensar a respeito, né? E principalmente nos eleva a um patamar de pessoas eficazes, assertivas. Marluce, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, o tempo que você dedicou aqui para a gente. E chegamos ao fim de mais uma entrevista no Trabalho em Revista. Se você quiser rever este programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner vídeo que está à direita do site. Lá você encontra também todos os programas que já fizemos. Você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Envie sua sugestão ou a sua dúvida para o TRT de Mato Grosso. O endereço eletrônico está no seu vídeo. E agora você fica com as notícias e informes da Justiça do Trabalho. Obrigada e continue com a gente. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da vara do trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. E aí, tudo bem? Estamos começando mais um resumo de notícias da semana. Desembargadora Beatriz Teodoro toma posse no tribunal. Varas do Trabalho do Interior recebem melhorias na área de informática. Trabalhadores da Alcopan recebem salários atrasados do ano 2008. Vara do Trabalho de Jaciara repassa recursos à entidade social. Tomou posse no último dia 14 a nova desembargadora do TRT de Mato Grosso, Maria Beatriz Teodoro Gomes, em cerimônia realizada no auditório do Tribunal Pleno. Após assinar o termo de posse, a nova desembargadora foi agraciada com a Comenda da Ordem de São José Operário do Mérito Trabalhista, no grau Gran Cruz, recebendo a insígnia das mãos do presidente do tribunal, desembargador João Carlos Ribeiro de Souza. Em seguida, foi homenageada com a apresentação do coral do TRT. A nova desembargadora foi saudada pela corte com o pronunciamento do desembargador Edson Bueno. Também falaram o representante do Ministério Público do Trabalho, a presidente da Amatra e o presidente da OAB de Mato Grosso. Por último, se pronunciou Beatriz Teodoro, que falou para um auditório lotado de servidores, de magistrados, advogados e familiares que prestigiaram a posse.
As varas do trabalho do interior de Mato Grosso estão recebendo novos recursos de informática para os seus centros de processamento de dados. Vários municípios já receberam a modernização, como por exemplo Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. No município de São Félix do Araguaia, a mudança acontece de 17 a 21 de agosto. Já em Diamantino e Juína, no período de 17 a 24 desse mês. E em Água Boa e Barra do Garças, os trabalhos começam dia 24 e seguem até dia 29 de agosto. Além da melhoria no servidor de rede, os novos recursos vão permitir a implantação de login de rede personalizado, revisão geral em todas as estações de trabalho e a revisão do procedimento de backup, dentre outras atividades. De acordo com a avaliação do diretor de infraestrutura, Reginaldo Dupin, essas ações irão promover melhorias significativas na utilização dos recursos computacionais disponíveis para as varas do trabalho do interior. O Núcleo de Conciliação do TRT de Mato Grosso começou a pagar desde o dia 14 de agosto os salários atrasados de 2008 a 272 trabalhadores da usina Alcopan de Poconé. A relação com os nomes dos trabalhadores foi fornecida pelo Ministério Público do Trabalho, que vem acompanhando os problemas da falta de pagamento dos salários dos seus empregados. O valor pago aos trabalhadores é referente à venda de uma fazenda oferecida pelos proprietários da usina de álcool num acordo firmado em 2008 com os trabalhadores, com o MPT e com o Núcleo de Conciliação. Se não fosse totalmente a Justiça do Trabalho, eu vim para cá sem fé de receber, né? Nós viemos tantas vezes e não recebemos, mas graças a Deus, pelo menos um pouco a gente conseguiu receber ainda. Mais uma entidade social foi beneficiada com recursos procedentes de acordo judicial homologado pela Justiça do Trabalho. Trata-se de uma ação de execução de termo de ajustamento de conduta proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra um fazendeiro da região de Jaciara. Parte dos recursos foi destinado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Jaciara, que desenvolveu um projeto denominado Pintando o Futuro, voltado para crianças e adolescentes. Com o dinheiro recebido, foram adquiridos materiais de pintura e um armário no valor total de R$ 4.780. E agora vamos conferir o calendário das varas itinerantes desta semana. As itinerantes estarão de 17 a 21 de agosto nos municípios de Juara, Lucas do Rio Verde, Alto Araguaia e Nova Chavantina. Do dia 17 ao 19, haverá itinerante também em Comodoro. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!